Gente, eu quero começar esse vídeo advertindo você de que esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco estranho. Só que nesse caso tá liberado porque vai sair uma resenha estranha para um livro bem estranho. Tô falando de Escândalo, do Shusaku Endo, que já denuncia a sua estranheza no nome do autor. Que tem pais que claramente não pensaram no Brasil enquanto davam nome para sua cria. Tudo bem que nem os próprios brasileiros às vezes pensam no nome que vão dar para os filhos, que dirá os japoneses. Então a gente consegue compreender com um certo desconto o que foi que aconteceu aqui. Mas os editores podiam ter dado uma trégua, eles podiam ter posto Endo Shusaku, ficava um pouco menos pior. Agora Shusaku Endo ficou uma grande tragédia. Só que isso em nada diminui o talento desse escritor, que talvez você já conheça de outras obras que ele produziu antes, que também já foram lançadas por aqui, como Silêncio e Samurai. Só que existe uma grande diferença entre esses dois livros e Escândalo. Uma delas é que os dois são romances históricos e esse aqui não. E a outra, que talvez seja a maior diferença, é que esses dois livros as pessoas sabem que existem. Agora, Escândalo ninguém sabe de onde saiu, eu acho que nem o próprio autor. Porque ele cruza uns temas nesse livro que é uma coisa de outro mundo. Foi concebido fora da esfera terrestre. Esse livro aqui eu costumo chamar ele de a AstraZeneca da literatura, que passa seu recado a pauladas. E você nunca mais vai esquecer a reação que ele te provocou. Você sai desse livro literalmente pensando que foi você que tacou pedra na cruz. E isso não é uma hipérbole, não. Eu tô falando sério. Ele fala sobre isso e ao final do livro você se sente tão culpado e desesperado que até parece que foi você quem apedrejou Cristo. Daí você já tira o nível dessa geringonça. Imaginem que o escarro do Dostoiévski e o cuspe do Freud se misturaram e foram benzidos e ungidos pelo Murakami. Dessa mistura saiu o Escândalo. Eu não sei como é que foi possível essa mistura, como que ele juntou tantos atributos, mas ele realmente fez isso. E não só no tom da escrita, como também nos temas. Ele pegou religião, sadomasoquismo, metaliteratura, velhice, cultura japonesa, ele fez ali um batidão e ficou uma coisa totalmente absurda. Como diria minha tia, é um livro horrível de bom. É um livro que ao mesmo tempo eu quero recomendar para vocês, mas não tenho a mínima disposição para falar sobre. Porque eu não sei qual caminho seguir. E eu sei que não vai adiantar muita coisa, porque, você não vai entender o que o livro passa só de ver eu contando. Meu pai morou 14 anos nos Estados Unidos e ele sempre me conta as coisas que ele fazia lá. Só que isso não significa que eu sei como é viver nos Estados Unidos. Eu só ouvi alguém me contando como é. O que eu posso fazer aqui é tentar transmitir um pouquinho, pra ver se eu faço alguma coisa que preste e faço alguém ler esse livro. Não sei se vai me agradecer ou querer me bater depois. Uma das duas coisas. Mas eu sinto que eu preciso falar desse livro de alguma forma, porque ele precisa ter uma resenha no YouTube. Não tem resenha desse livro em lugar nenhum que você procurar. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia. Na Coreia o livro nem foi lançado. Eu pesquisei em cada uma dessas línguas, não tinha uma viva alma aqui no YouTube que teve a presença de espírito de gravar resenha para esse livro. Vou ter que ser eu. Então, é isso aí. E como que eu encontrei esse livro? Eu tava vagueando ali pela Amazon, porque eu sempre gosto de olhar as pré-vendas que eles estão fazendo. Porque daí geralmente sai um livro que eu não conheço, e como é o caso desse aqui. Em 2019 eles anunciaram a publicação desse livro, e o que me chamou a atenção acho que foi o nome do autor mesmo, e pelo fato de notavelmente ser uma obra japonesa, eu já estava começando a me interessar por isso, eu entrei e li a sinopse. Na hora o livro já foi direto para a lista. Ouçam a sinopse, é um primor, gente. O protagonista se chama Suguru, e esse nome é péssimo, não só porque ele não soa muito bem, mas porque o protagonista, ele não é nada seguro e ele não se segura em momento nenhum da história. Então foi bem inadequado esse nome. Ele é um escritor católico no Japão, o que é uma grande raridade. Não existem muitos católicos no Japão de forma geral e escritores muito menos. E ele foi conhecido por isso, por falar desses assuntos cristãos em suas obras. No começo ele não teve uma reação muito boa, só que mais tarde as pessoas passaram a respeitar ele. Tanto que quando esse livro começa, ele está numa cerimônia recebendo um prêmio por sua última obra.
E durante a cerimônia tá tudo indo bem, até que de repente do lodo brota uma prostituta que ele nunca viu na vida, mas que vai até ele e começa a conversar do tipo assim, nossa, faz tempo que você não vai na zona fazer uma visitação pra mim, né? E ele fica olhando com uma cara de poucos amigos, porque o que você faz uma hora dessa? Não é todo dia que uma prostituta bate a porta e pergunta quando que você vai voltar. E aí ele assustado, não sabe o que fazer, fica ali enrolando a conversa. E ela solta mais, quanto mais ela fala, mais pior a situação dele. Porque ela fala como se ele fosse um assíduo frequentador desse bairro onde ela trabalha, que é a Quebrada de Tóquio. E tentem pensar assim, nos anos 80 eu acho que era um pouco mais quebradeiro do que é hoje. Então pensem o que você pode encontrar nesse tipo de lugar. E o segurança de meia pataca que não conseguiu frear a prostituta, de repente percebe que ela tá perturbando a paz da cerimônia, ele entra, tira ela, só que o boato disseminou. E um jornalista invejoso, mala, que chama Kobari, escutou tudo. E ele vai passar a perseguir essas moças que trabalham lá e qualquer pessoa que ele acha que seja relevante para conseguir provar essa história de que o Suguro, apesar de ser moralista e cristão e pregar valores morais, éticos, é uma pessoa depravada porque frequenta esse tipo de lugar. E assim ele poderia conquistar fama e jogar uma bomba na mídia. Só que é claro que o Suguro não quer que isso aconteça. Então ele vai investigar e ele vai começar a desconfiar de que existe um impostor, um duplo, se passando por ele. O mito do duplo é muito famoso e disseminado na literatura. O próprio Dostoiévski, que eu mencionei, já tratou desse assunto em um livro chamado O Duplo. E ele tem certeza de que é isso que está acontecendo com ele. Só que quanto mais ele se aprofunda nessa investigação, mais ele entra num conflito existencial ansioso e vai descobrir coisas que talvez ele não gostaria de descobrir. E aí que tá a joia desse livro. Ele é um escândalo interno, não externo. Eu esperava que a qualquer minuto eles fossem jogar merda no ventilador, mas é isso que ele faz. A diferença é, não vai ter um escândalo na mídia, não vai ter uma briga, ele não vai perder a sua fama de escritor, não vai acontecer nada dessas coisas que você imagina pelo título do livro. O que vai acontecer é o seguinte: ele vai entrar em parafuso. E aí, com isso, ele leva junto quem quer que estiver lendo o livro. Eu vou usar uma analogia bem tosca para descrever como esse livro opera na sua cabeça, mas eu acho que é a única forma de sintetizar isso. Imaginem uma sala cheia de merda no chão. E aí o autor entra com um saco, o velho do saco, e ele começa a catar os pedaços que estão no chão e colocar dentro desse saco. Quando ele junta tudo, ele fecha e vai para uma sala vazia. Essa sala vazia é escândalo. Que não é tão vazia assim, porque tem um ventilador no centro ligado. O que o autor faz é abrir o saco e jogar tudo no ventilador. Ele vai para todos os lados. E aí você tá na sala e você acha que o que tá espirrando em você é merda, mas logo você percebe que na verdade são espelhos. Desculpe por isso, mas eu acho que essa é a perfeita descrição. É um livro que fala sobre podridão, mas não te deixa simplesmente enojado. Se fosse só isso, o livro não teria mérito nenhum. O que ele faz é você perceber que você também tem um lado tão obscuro quanto desse impostor do Suguro, que você só vai saber se é realmente um impostor ou não do desfecho do livro. Dá pra você desconfiar. Eu consegui acertar se existia ou não impostor, porque é meio óbvio, né, gente? Um livro desse tipo, se fosse uma caçada ao duplo, seria só um suspense básico e não ia ter tanta graça, mas não é. É um livro de suspense, sim. E ele vai chegando a cada vez ápices mais existencialistas, não. Acho que é basicamente uma tentativa bem sucedida de induzir o leitor ao surto. Quando você se identifica com personagens, não precisa nem ser o protagonista, mas com qualquer outro que esteja aqui dentro, e você sabe que eles não são moralmente bons, mas ao mesmo tempo, que coisa é essa de bondade e maldade? O autor mostra que essas coisas são bem parecidas e na verdade não são nem duas faces de uma moeda, na verdade é uma coisa só. Isso é estranho, mas ao mesmo tempo parece óbvio, parece que qualquer coach poderia falar isso pra você, mas isso não significa que ao mostrar essas coisas o autor não choque um pouco. Esse livro é bastante chocante. Se eu tivesse um pouco mais de juízo, eu teria lido ele depois de 20 anos. Não daqui 20, mas depois que eu tivesse 20. Eu teria que esperar uns 5 anos. Foi importante pra mim ter lido esse livro, porque existe uma questão pessoal dentro de todo mundo que ele me ajudou a entender um pouco melhor. Só que foi que nem a AstraZeneca, foi na base da paulada. Então, foi um pouco machucante. E é por isso que eu hesito em recomendar esse livro. Você tá disposto a apanhar? Você tá disposto a levar vários e sucessivos tapas no rosto? Se você tiver,
não hesite, compre pelo meu link de preferência. Mas, se você não gosta desse tipo de leitura e sabe que você não tem tanto estômago, nem cogite pegar esse livro. Ele tem cenas muito fortes, principalmente no último capítulo. Pode ser gatilho para algumas pessoas, eu acho que vocês já imaginam do que eu tô dizendo. E também é muita coisa para explicar. É um livro que ele só tem 250 páginas, mas como eu fiquei surpreso ao constatar que isso não significa porcaria nenhuma. Esse número de páginas não representa nada. O que o Sandor Márai faz em 160, tem autor que não faz em 1020. E esse autor, ele condensou 7 temas. Eu já falei pra vocês disso, né? Só que deu certo. Como que faz isso? É que nem você pegar uns ingredientes na geladeira da sua casa, jogando tudo que tem, doce, salgado, amargo, azedo, e aí você bate no liquidificador, mas por alguma razão muito bizarra, funcionou e ficou gostoso. Não que seja uma leitura legal de se fazer. Não é. É divertido, é fluido, porque a escrita é fácil. Agora, os assuntos, nem um pouco. E eu digo uma coisa pra vocês. Como eu li Musashi esse ano, o primeiro lugar de melhores leituras já tá ocupado. Agora, o segundo também tá garantido com Escândalo. Pelo menos no primeiro semestre. Não tem como ser diferente. Ele foi essencial pra mim. Você talvez ache estranho falar, nossa, mas você com 15 anos, você achou alguma coisa de útil aqui dentro? Achei. E sei que não é a mesma coisa que você vai encontrar de útil nesse livro. Se você ler, você vai se deparar com outras questões que vão te chocar mais do que a própria história, talvez. Mas eu, se fosse você, eu daria uma chance. Se você perguntar para uma pessoa que escalou o Everest e chegou no topo, você vai perguntar, bom, foi legal, valeu a pena? Provavelmente a pessoa vai falar que quase morreu, que não sei o quê. Mas valeu a pena, porque foi uma grande conquista pessoal. É mais ou menos a mesma coisa. Tudo bem, Everest é um grande exagero comparar com esse livro, né? Comparar com Ulisses, aí até que ia. Agora, com Escândalo, acho que não. Mas é uma experiência que quase te mata. Mas no fim, você fala, bom, eu acho que eu extraí alguma coisa disso aqui. Eu saí com outra cabeça depois de ler. E é por isso que eu sempre reforço que vale a pena, por mais que você pense que não. E é tão engraçado isso, um livro tão pungente, tão marcante. É um livro que passa batido, ninguém ouve falar sobre. Ninguém faz vídeo, só fazem umas poucas resenhas em plataformas de leitura virtuais. E quando fazem, soltam absurdos do tipo, ah, Escândalo é um bom livro para se ler em família. Sim, se você quiser perturbar todos os membros da sua família, principalmente as crianças, aí é o ideal. Substitui qualquer outra história de terror, sem brincadeira. Tem terror psicológico que é muito mais eficaz do que esses monstros estúpidos que pulam na cara dos outros e que mata com serra elétrica. Isso não assusta ninguém. O que assusta é esse tipo de coisa aqui. Eu fiquei muito mais assustado com esse livro aqui do que com qualquer obra do Stephen King que eu já li. Depois que eu terminei esse livro, eu fiz um post no Instagram, que se você não me segue ainda é Bruno_mais uma página. E eu falei com ela a respeito desse livro, ela comentou que mesmo apesar de pesado, era um livro muito bom, o autor é muito bom. E aí a gente começou a falar sobre esse livro, e um ponto em comum que a gente percebeu é que esse livro ele vai crescendo. Então ele vai ficando mais grandioso e portentoso conforme ele vai avançando, conforme as páginas vão passando. E esteja preparado para isso também, tá? Às vezes eu falei tudo isso para você, você começa a ler e fala, ah, nem é tudo isso. Não subestime, não faça isso. Eu tava achando o livro legal, um suspense qualquer, assim, uma história interessante, até mais ou menos a página 100. E aí, quando eles jogaram a bosta no ventilador, aí eu comecei a sentir o efeito. Eu acho que mais ou menos depois da carta da Madame Naruse que o negócio começou a dar indícios de que iria ser arrebatador. Mas eu jamais imaginaria o nível onde esse livro chegou. E o nível onde eu cheguei enquanto li isso aqui. Sem comentários, gente. Não posso falar mais do que isso. Não tenho condições, inclusive, de falar mais. Isso aqui foi tudo que eu consegui fazer. Sinto muito se você não gostou desse vídeo. Mas se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo se ficou interessado em ler. Se por acaso você está vendo esse vídeo no futuro, já leu esse livro, já deu tempo de comprar e ler. Me diga aqui o que você achou. E é isso, gente. Até mais. Tchau.